Epístola aos Coríntios, ele apresenta aí, uma garantia aos seus leitores e a todos aqueles que depois viriam a conhecer a história, de que Jesus Cristo havia ressuscitado realmente dentre os mortos. E Paulo apresenta a primeira prova da ressurreição de Cristo nos versos 1 e 2, quando ele diz ali à igreja de Coríntios para eles lembrarem: irmãos, venham lembrar do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Isto é, foi por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo que aqueles crentes da igreja de Corinto haviam recebido a mensagem do evangelho. A mensagem do evangelho chegou até eles por intermédio do apóstolo Paulo, para que eles crescem na ressurreição, e sem acreditar na ressurreição, jamais eles poderiam compreender a mensagem da ressurreição e a mensagem do evangelho. Minha filha mais nova está dando trabalho hoje, né? Então precisamos entender que a ressurreição de Cristo, ela demonstra que o Salvador do mundo, ele ressuscitou para trazer vida eterna, e vida eterna não só aos coríntios, mas vida eterna a todo aquele que crê. É interessante a gente entender isso, porque o Salvador morto, ele jamais pode salvar ninguém. Existiram líderes religiosos na história da humanidade que morreram e seus sepulcros estão por aí. A gente pode citar Maomé, seu sepulcro está lá em Meca, e todo mês de agosto saem milhares de muçulmanos a visitar ali o sepulcro de Maomé em Meca. Na China a gente tem o busto ou o lugar de sepultamento de Buda, e vários religiosos que acreditam na perfeição espírita vão lá até China para conhecer o lugar onde Buda viveu e onde ele morreu. Vários e vários mitos religiosos têm os seus sepulcros. O de Cristo está vazio, ele ressuscitou, e ele, em sua ressurreição, trouxe salvação ao mundo. O fato dos coríntios estarem firmes ali era a prova de que a fé autêntica na ressurreição, ela era evidente e não vazia. Por isso que Paulo fala: olha, eu venho lembrar-vos do evangelho que vocês ouviram, o evangelho das boas novas em Cristo Jesus. A segunda prova que o apóstolo Paulo apresenta da ressurreição de Cristo está aí nos versos 3 e 4, quando ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ele vai e apresenta que as Escrituras é a autenticidade de que Cristo ressuscitou. Paulo aqui, quando ele fala as Escrituras, ele não está se referindo ao Novo Testamento, pois ainda não existia. Ele não estava se referindo às cartas que ele escreveu. Ele estava se referindo às Escrituras do Velho Testamento, que era o que tinha escrito naquele período, o que já havia escrito naquele período. Eram os livros da lei, eram os salmos, eram os profetas, que já estava tudo registrado. Ele está se referindo a eles. Ele mostra que o evangelho é a mensagem mais importante que a igreja deve proclamar. Eu não estou aqui querendo desmerecer a apresentação das crianças aqui na frente, querendo desmerecer o ministério de louvor, querendo desmerecer o coral, querendo desmerecer toda a ordem do culto aqui apresentado. Mas eu gostaria de dizer-vos que sem a mensagem das Escrituras, sem a proclamação do Evangelho, jamais existiria igreja.
jamais existiria esse templo bonito que está aqui, vai fazer 47 anos. Existe hoje porque um dia alguém veio aqui e proclamou o Evangelho em São Luís do Norte. Então a mensagem do Evangelho, a mensagem das Escrituras, ela tem que ser proclamada. E Paulo vai e fala, olha, está nas Escrituras. E ele apresenta o Evangelho puro e simples. Ele fala, olha, Cristo morreu conforme as Escrituras, foi sepultado conforme as Escrituras, ressuscitou conforme as Escrituras, e ele ainda diz mais, depois foi visto por mais de 500 irmãos. Jesus Cristo ressuscitou. Estes são fatos históricos fundamentais nos quais o Evangelho tem todo apoio ou está apoiado nesses fatos históricos. A ressurreição de Jesus não é um mito. A ressurreição de Jesus não é um símbolo. A ressurreição de Jesus não é um teatro que é apresentado. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. E Paulo fala, olha, foi visto por 500, mais de 500 pessoas. E a ressurreição de Jesus Cristo, vista por mais de 500 pessoas, o Cristo ressuscitado passeando entre eles. Esses homens que viram, eles divulgaram e proclamaram aos outros o Cristo ressuscitado. Precisamos entender que esta não é uma explicação só teológica, mas sim é um fato histórico. Você tem ideia de quantas pessoas os romanos crucificaram? 10 miríades de milhares. Os romanos crucificaram muita gente, mas apenas uma dessas vítimas não tinha crime algum. Apenas uma dessas vítimas morreu pelos pecados do mundo. Apenas uma dessas vítimas ressuscitou ao terceiro dia e foi visto por mais de 500 pessoas. Apenas um de milhares e milhares, e esse foi Jesus Cristo. E isso não é um fato comum, mas um fato histórico e comprovado. Quando Paulo escreveu esta menção segundo as Escrituras, ele estava falando do Velho Testamento. Ele estava falando dos textos do Velho Testamento. Foi exibido aqui um vídeo falando sobre Lucas capítulo 24, quando Jesus Cristo aparece os dois homens do caminho de Emaús, e Jesus Cristo conversando com aqueles homens, ele fala assim, olha, não estava lá em Moisés e nos profetas tudo que tinha de acontecer com o Filho do Homem, que ele ia morrer e ao terceiro dia ressuscitaria? E só estava lá em Moisés e nos profetas. Não foi no Novo Testamento, no Velho Testamento já se falava da ressurreição de Cristo. E Jesus Cristo, para deixar mais claro na mente do povo naquele período, Jesus Cristo falou assim, olha, como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem também permaneça 3 dias na terra, no ventre da terra, e depois ressurja. Cristo já estava demonstrando o que aconteceria com ele através da ressurreição. Isaías 53, que é a demonstração do sacrifício de Cristo, ele também demonstra que Cristo, pós o sacrifício ali na cruz, ele sai vitorioso. Porque a sua morte não foi o fim, mas o começo da igreja. O estabelecimento da igreja no mundo, o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. A morte de Cristo não foi o fim, a morte de Cristo nos trouxe até aqui e agora. Amém, irmão? Você está aqui agora dentro dessa igreja cultuando ao Salvador do mundo, porque um dia ele morreu e ressuscitou para hoje estarmos aqui. A terceira prova, Cristo foi visto por muita gente.
versos de 5 a 11, o apóstolo vai descrever o tanto de pessoas que viram Jesus Cristo e até alguns que se converteram depois que viram Jesus Cristo. Tiveram aquele momento de encontro com Cristo, o Cristo ressuscitado. Isso demonstra que Cristo apareceu em carne. Não foi espírito, como alguns dizem aí. Cristo apareceu em espírito. Não, ele apareceu em carne. Ele se apresenta para Tomé, aquele discípulo cheio de dúvidas em relação a Cristo. Eu só acredito vendo. Jesus Cristo se apresenta para ele e fala: olha, toca aqui na minha mão, vê os buracos, toca aqui no meu lado, vê. Não seja incrédulo, mas seja crente. Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus Cristo está falando de nós. Nós não vimos, nós não tocamos em Jesus Cristo, nós não sentimos o lado de Jesus Cristo, os buracos em suas mãos, mas nós cremos em Jesus Cristo, cremos que Ele está vivo e cremos que Ele ressuscitou em carne. Tanto Pedro quanto outros apóstolos viram Jesus Cristo. Todos estiveram com Jesus Cristo ressuscitado. Todavia, irmãos, o que precisamos pensar é que não só aqueles homens pós-Cristo ressuscitado viram, mas se passado aí cerca de 20 a 25 anos depois, homem vê Jesus Cristo ressuscitado, e é o mesmo que escreve esta epístola. Ele tem um encontro com Cristo ressuscitado quando ele estava no caminho de Damasco para matar e perseguir cristãos, e Jesus Cristo ressuscitado para em frente a ele, e ele cai, e Jesus Cristo ressuscitado fala com ele. Quando ele pergunta: quem é, Senhor? Aí ele fala: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E naquele momento, aquele homem encontra com Cristo ressuscitado dentre os mortos, e sua salvação foi completa e completamente transformada. Isso é, todos aqueles que encontram com Cristo ressuscitado são transformados. Paulo foi completamente transformado e a partir dali ele viveu uma vida de temor a Deus, e ele escreve as suas epístolas falando desse Cristo ressuscitado. E ele apresenta o seguinte, a partir do verso 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou em vão. Isso é, a graça de Cristo alcançou o apóstolo Paulo. A graça de Cristo pode alcançar todos aqueles que realmente têm encontro com Ele. Graça, favor e merecido. É você ter um encontro com Cristo e ser transformado por Ele. E ele repete a palavra graça por 3 vezes, só nesse versículo. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Você já foi alcançado pela graça de Deus? Você já foi alcançado pelo Cristo ressurreto? O apóstolo São Paulo foi, e por isso ele faz essa menção da transformação que Cristo fez. Concluindo, é interessante quando Paulo vai apresentar acerca da ressurreição dos mortos, e ele faz um comparativo. Ele começa a falar acerca do Cristo ressurreto, mas de forma diferente. Ele fala: olha, se a igreja existe hoje, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. A partir do verso 14, do verso 13, ele vai dizer assim: olha, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo
não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda mais, os que dormiram em Cristo, os que morreram em Cristo e pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes ou os mais miseráveis de todos os homens. Irmãos, a prova real da ressurreição de Cristo, o apóstolo faz esses questionamentos e depois ele mesmo responde. No verso 20 ele vai dizer assim, ó, mas, aí vem o fato concreto, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Se o homem quer ser vivificado em Cristo Jesus, tem que ser agora, pela graça de Deus. Isso é, nós somos vivificados agora, para um dia ressuscitar na volta de Cristo Jesus. Amém? Hoje somos vivificados, mas um dia seremos ressuscitados como Cristo foi ressuscitado. A ressurreição não é apenas um conceito relevante, é de suma importância, pois nela constitui o cerne de tudo o que crê. Tudo que a igreja crê está baseado na ressurreição de Jesus Cristo. Creia na ressurreição de Cristo. Nós vamos assistir uma apresentação da juventude, depois estaremos orando, já concluindo o nosso